Boa noite, terça-feira, 29 de setembro de 2015. Veja no J Mais ABC desta edição. Furto de água dobra em um ano no Grande ABC. Pesquisadora explica o aumento dos casos de dengue na região. Governador Geraldo Alckmin assina projetos de lei que beneficiam os policiais civis. Hoje tem a coluna ordinária, o humor irreverente de Daniel Alcarria e Samuel Boss. E mais, São Bernardo é oficialmente escolhida como sede dos Jogos Abertos do Interior. Teremos ainda aquele bate-papo com o advogado Simão Sveiter sobre condomínios. Os furtos de água dobram em um ano na região. A cidade de São Bernardo foi a que mais teve registros de fraude. Acompanhe. Em plena crise hídrica, uma das mais severas da história, dobrou o número de furtos de água em São Bernardo do Campo. De acordo com o levantamento realizado pela Sabesp, de janeiro a julho deste ano, foram identificadas 403 fraudes na cidade. Já no mesmo período do ano passado, esse número foi de 204. Em Ribeirão Pires, foram registrados 7 furtos neste ano contra 4 em 2014. Rio Grande da Serra identificou 3 casos em 2015 e 2 no ano passado. Já em Diadema, a vistoria não foi feita em 2014, mas entre janeiro e julho deste ano foram eliminadas 31 fraudes. Dos 444 casos encontrados até julho no ABC, 377 estavam em imóveis residenciais, 60 em estabelecimentos comerciais e 7 em indústrias. A eliminação desse desperdício representa economia de 35 milhões e meio de litros de água. A companhia informou que cobra retroativamente a tarifa pela água furtada. A Sabesp afirma também que trabalha com 70 equipes de caça-fraude na Grande São Paulo. Os técnicos acompanham o consumo e vistoriam os imóveis quando há indícios de irregularidade. O responsável pela fraude responde por crime de furto e pode pegar até 8 anos de detenção. Em São Caetano, Santo André e Mauá, a fiscalização é realizada pelas autarquias municipais. Agora vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. Os ventos que vêm do mar deixaram o dia nublado nesta terça-feira. O tempo seguiu abafado durante todo o dia, com temperatura média de 25 graus. Por conta do ar úmido, as nuvens ficam mais carregadas. Agora à noite, chove de forma moderada em alguns pontos da região. Veja a previsão completa para amanhã. Em São Caetano, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 25. Na capital de São Paulo, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 20 de mínima e 27 graus de máxima. E em São Carlos, a previsão é de 17 graus de mínima e 30 graus de máxima. Este ano, a dengue está muito mais forte do que em anos anteriores. Uma pesquisa revelou que o aumento da doença cresceu 845% neste ano, se compararmos aos dados de 2014. Veja o que pode ter levado a este quadro na reportagem. Até agosto desse ano foram registrados 6.924 casos de dengue na região. A cidade com o maior índice foi São Bernardo do Campo, onde mais de 2.000 pessoas foram picadas pelo mosquito Aedes aegypti. Foram precisamente 2.620 ocorrências em São Bernardo do Campo. A cidade de Diadema veio logo em seguida, com 2.164 registros. Já a cidade de Mauá teve 515 pessoas infectadas, seguida por São Caetano, com 334 vítimas do mosquito. Os dados assustam, mas por que será que a dengue está tão recorrente em 2015? Bom, existem alguns fatores que são importantes da gente dar um alerta. As pessoas ficaram um pouco assim, descansadas, né, achando que efetivamente a dengue já não tinha mais nenhum problema, que a gente já estava livre. E acabou que todo mundo, por conta de ter ficado descansado, as pessoas acabaram deixando de se atentar aos detalhes, que é justamente os locais onde o mosquito põe as suas larvas
põe os seus ovos, né? E essas larvas eclodem e o mosquito acaba se proliferando. Então, esse é um fator. Aquele descanso que as pessoas deram, achando que estava tudo bem, a tranquilidade, e não se atentaram para os grandes focos da dengue. Um outro fator interessante é a questão da própria temperatura, né? Porque nós tivemos temperaturas extremamente altas e essas temperaturas elas auxiliam a questão do animal se proliferar, porque o animal prefere, obviamente, o ambiente mais quente. Um outro fator também é que nós temos uma mudança ambiental bastante significativa. E aí você tem, obviamente, os espaços onde anteriormente você tinha outros animais, como animais maiores que o mosquito podia ir se alimentar do sangue desses animais. A gente desmatou muito mais nesses últimos tempos e automaticamente nós humanos ficamos no meio do caminho aí desse animal, desse mosquito, para servir como alimento. E também existe todo o processo da determinação da doença. Olha, existe, as pessoas estão doentes, quem é que está doente? Porque é a pessoa doente que vai contaminar o mosquito, porque o mosquito ele não nasce com a dengue, né? O mosquito não nasce com o vírus, é a pessoa doente que vai contaminar o mosquito. Então, também nós tivemos um pouquinho de, não um descaso, mas assim uma tranquilidade, achando que essa doença já tinha efetivamente sido erradicada. E, ao contrário, né, nós tivemos um aumento significativo. O jeito, então, é se prevenir ao máximo, manter as caixas d'água sempre fechadas, encher de areia vasos com plantas e nunca deixar entulhos a céu aberto. Quando o assunto é dengue, a responsabilidade se torna coletiva. Veja no próximo bloco. Governador Geraldo Alckmin assina projetos de lei que beneficiam a Polícia Civil. Hoje tem coluna ordinária, o humor crítico sobre a política com Daniel Alcarria e Samuel Bossi. E daqui a pouco eu converso com o advogado Simon Sveiter, que vai falar sobre condomínios. O J mais ABC volta já já. O governador Geraldo Alckmin assinou 2 iniciativas que envolvem a Polícia Civil. Confira mais detalhes. Hoje nós assinamos o projeto de lei do DGEC, que é a diária especial por jornada extraordinária da Polícia Civil. Isso é um ganha-ganha, ou seja, o policial civil ganha mais, fazendo uma jornada um pouco maior, e ganha a sociedade, com mais policiais fazendo investigação e polícia judiciária. Isso nós já fizemos na Polícia Militar, chamada DGEM, deu muito certo a DGEM, e agora então estamos fazendo a DGEC, possibilitando ao policial civil ter uma jornada extra, aumentando o seu salário e com isso mais polícia trabalhando para a segurança de São Paulo. Também assinamos um decreto aqui na Academia da Polícia, na Cadepol, para o banco de horas, para a gente poder ter vários cursos simultâneos de investigador, escrivão, agente policial, delegado, enfim, e também possibilitando que o professor da Cadepol, o policial que é professor, que tinha que sair com 65 anos, possa dar aula aqui na Cadepol até 70 anos de idade. Ao vivo de São Caetano, o repórter Leandro Amaral atualiza as notícias do cenário político da região. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Joaquim Alessi. Muito boa noite, amigos do J mais ABC. Joaquim, uma terça-feira bastante agitada no que diz respeito ao cenário político. Nós estamos em São Caetano do Sul, como você bem disse, sessão dos vereadores aqui na Câmara acabou agora há pouco e o item mais importante aprovado na pauta foi a primeira discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano. As grandes discussões serão feitas na segunda discussão, que acontece na próxima terça. Por isso, uma sessão bastante tranquila e rápida aqui em São Caetano nesta terça-feira. Mas alguns destaques importantes.
importantes, viu, Joaquim? Primeiro deles, informação que nós temos em primeira mão na sexta-feira e agora acaba de ser publicado no Diário Oficial da União, edição extra, a seguinte informação: presidente Dilma sancionou a reforma política, portanto está valendo, está em vigor o novo prazo para filiação partidária, que é a redução de 1 ano para 6 meses, bem como a janela, que é a transferência de partido, a migração partidária, sem correr o risco de perder mandato 30 dias antes do término do prazo, ou seja, janela no mês de março e o término do prazo em abril do ano que vem. Portanto, os políticos ganham fôlego para escolherem partidos, movimentações, etc. Dilma Rousseff também, como previsto, vetou apenas a questão do financiamento privado de campanha, e esse item ainda deve dar muito burburinho. E ainda de Brasília, Joaquim, outra informação importante: a Dilma Rousseff demitiu por telefone hoje o ministro da Saúde, Arthur Quioro, que é nome conhecido aqui, ex-secretário da Saúde de São Bernardo do Campo, num gesto que causou muita polêmica nos bastidores, especialmente pela relação que o prefeito Luiz Marinho tem com o governo federal, mas o Arthur Quioro fica até quinta, quando a Dilma anunciou oficialmente a tal da reforma ministerial. Por aqui também, Joaquim, uma nota de pesar importante que acabou entristecendo a nós todos, e por isso solidariedade aos amigos e familiares do professor, reconhecido nome, quadro importante da política do ABC, Acilino Belissome, que faleceu no final da noite passada. O velório e o enterro aconteceram em Santo André ao longo do dia de hoje. O velório foi no saguão do teatro, o enterro foi no cemitério da Vila Assunção. Ele tinha 85 anos, professor Acilino Belissome, que ocupou a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer na gestão do ex-prefeito João Avamileno, foi secretário também na gestão do ex-prefeito petista Celso Daniel e também ocupou a Câmara Municipal, foi vereador por 2 mandatos nas décadas de 60 e também 70, então por conta de tudo isso, e até como um sinal de luto e de homenagem ao que representou e representa a história e o legado de Acilino Belissome, hoje não teve Câmara Municipal em Santo André, não teve o expediente em plenário, sessão foi cancelada, portanto, os vereadores retomam o trabalho em Santo André apenas na próxima quinta-feira, viu, Joaquim? Voltamos ao vivo aos estúdios do J mais ABC nesta terça, pra lá de agitada, viu? Legal, Leandro. Eu queria fazer 2 observações. Primeiro, é claro, falar da demissão do ministro Arthur Quioro, que foi secretário de Saúde de São Bernardo do Campo na gestão do prefeito Luiz Marinho, pelo telefone. A presidente Dilma Rousseff lembrou um samba antigo, aliás, o primeiro samba oficialmente gravado na história do Brasil, feito pelo Donga, chamado Pelo Telefone. Só que naquele samba o Donga falava, na verdade não era que o chefe da polícia, que é a versão que ficou mais conhecida, era o chefe da folia. E aí também se mistura muito com o que a gente vê na política, né? E o Donga, depois, numa versão posterior, por culpa e obra do seu Irineu Marinho, que tinha o jornal À Noite no Rio de Janeiro, em 1917, compôs esse samba para achincalhar o chefe da polícia do Rio de Janeiro. 2 repórteres do jornal O Globo colocaram uma roleta na porta do jornal. As pessoas passavam o dia jogando ali para mostrar que a polícia não coibia as contravenções penais no Rio de Janeiro, e acabou se fazendo a versão. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou avisar que lá na Carioca tem uma roleta para se jogar. Era a música que fez muito sucesso. Agora, falando de um assunto muito sério, o passamento do grande professor Acilino Belissome, meu amigo durante muito tempo, pai do Marcito Belissome, que também foi secretário. O professor Acilino teve passagens importantíssimas pela história política, não só da região, mas do Brasil. Em 1964 ele era vereador, foi obrigado pelo governo de exceção, pelo golpe militar de 64, a renunciar, juntamente com outro vereador da época, que era o ex-prefeito Lincoln Grillo, mais tarde foi eleito prefeito em 1976, e com outro vereador que agora me foge o nome. Foram 3 que se viram obrigados pelos militares a renunciar para não ser caçados. E depois, já em 2000, o professor Acilino, que tem toda uma história junto ao Partido dos Trabalhadores, o Leandro colocou aí, foi secretário do Celso Daniel, primeiro, depois do João Avamileno. Em 2000 ele era secretário de Cultura do Celso Daniel, apesar de ser filiado ao PSDB. Olha que coisa. O professor Acilino era afiliado ao PSDB, foi nomeado ministro, até porque o Celso Daniel tinha uma relação muito próxima com o ex-governador Mário Covas, e o PT de Santo André, em 1998, fez campanha
para o Covas ser reeleito governador. Porque a gente tinha uma época política em que havia divergências ideológicas, havia divergências partidárias, mas havia respeito mútuo, uma coisa que não se vê hoje na política. Infelizmente, nós perdemos com o professor Acilino também o respeito da política. Minhas condolências, meus pêsames às famílias. Vamos aos números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar comercial fechou em baixa de 1,23%, cotado a R$ 4,05. O euro encerrou com desvalorização de 0,98%, vendido a R$ 4,57. E a Bovespa terminou o dia em alta de 0,4%. Eles vêm aí, ó, Daniel Alcarri e Samuel Boss comentam a política com bom humor. Eu não diria que não é na coluna ordinária, não. É na calúnia ordinária. Confira aí. Olá, ABCdianos! Olá, ABCdianos! Estamos começando essa coluna ordinária nessa TV que é mais. Com estes dois ordinários, iguais essas colunas que temos aqui no estúdio, que são, ó, de menos. E hoje nós estamos aqui com quem? eu e você, Daniel Alcarri, sim, Samuel Boss. das 7 cidades. Com este reacionário de eleitores das 7 cidades Com mais a nossa equipe maravilhosa, Jimmy, Carol, Marcelo e Vitor. Eu sou puxa-saco da história. Com Carreiras. Beleza, Carreiras? E hoje nós vamos falar de uma coisa. Qual é a serventia disso que nós vamos falar? Mas antes disso, eu vou falar de uma outra coisa. Posso rapidinho? Eu queria mandar um beijo aqui pro nosso prefeito de Santo André, Carlos Grana, que assiste nós. Cadê o prefeito? Hoje nós vamos falar de algo uma coisa inútil. Importante. Apêndice. É a mesma coisa que cunhado em churrasco. A mesma coisa que sogra no dia do teu casamento. A mesma coisa que saber que existe água salgada em Marte. A mesma coisa de pesquisas eleitorais um ano antes da eleição. A mesma coisa que saber que cachorro vê preto e branco. A mesma coisa que aliança de casamento. Ou seja, consórcio intermunicipal do Grande ABC. Para que serve esta entidade? O consórcio intermunicipal, para quem vai ali pela Dom Pedro, vê aquele pomposo, maravilhoso, espelhado, cheio de bonito, de segurança, cabide de gente. Um monte de gente faz nenhuma, uma par de gente. 50! Quantos dias de orçamento, aliás? Não, 66 milhões de reais o orçamento. Para se fazer... O que faz, Daniel? Nada. Não, mas calma aí, Daniel. Hoje nós podemos fazer as coisas na faixa, segundo sim, o Mãozinha! O Mãozinha! 5 milhões! Nossa, você tá bom. Velho, eu tô mesmo 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pra 5 milhões. Ô, louco, bicho. Não é? Você tá muito bravo. Eu tô pra bravo. que serve o consórcio? Você não é São Paulino, você não tomou o gol que você não tomou no domingo passado. Pra que serve o consórcio intermunicipal, Daniel? Olha, discussões? Discussões, projetos, discussões, análise acadêmica. Eu queria saber qual a grande obra que o consórcio intermunicipal trouxe para o Grande ABC. Eu estou aguardando. Agora, Daniel, me responde qual que é o orçamento de Rio Grande do Sul. O orçamento de Rio Grande do Sul é cerca também de 60 milhões de reais. O orçamento de... Com 50 mil habitantes. E o orçamento do consórcio intermunicipal do ABC? Com menos de 100 funcionários. Não precisa gritar, pode falar que tem um microfone. É que eu estou revoltado, mano. Sim, com menos de 100 funcionários. Estou falando bem baixinho. Menos de 100 funcionários tem o mesmo orçamento. 66 milhões de reais. Ou seja, Rio Grande da Serra é menos importante que o consórcio, gente. Então, isso aqui, na verdade, é uma coluna ordinária, bem ordinária mesmo, porque hoje nós estamos aqui revoltados com isso. Revoltados, gente. Porque o mesmo prefeito de Rio Grande da Serra é o que preside o consórcio. No consórcio. Se eu fosse o prefeito de Rio Grande da Serra, o que eu faria? Eu fechava o consórcio, pegava o orçamento e mandava para Rio Grande. Gostou da ideia? Eu adorei, Daniel. Pelo amor de Deus. Então, hoje que você aprendeu que o consórcio intermunicipal serve apenas para você tirar foto ali na Avenida Dom Pedro, isso, que é bonito, é um prédio bonito, pomposo, bonito. Mas quem foi que fez o consórcio? Eu acho que foi o Atlas. Foi o Átila que fez. Foi o Celso Daniel, mas com a prerrogativa e pedido de Átila Jacomus. Mas na época que ele fez, até havia uma ideia de servir para alguma coisa. Ou seja, o consórcio intermunicipal é que nem essa coluna. Não serve absolutamente nada. Eu estou obrigado a fazer um comentário aqui, porque eu brinquei no começo chamando de calúnia ordinária, mas olha, essa coluna é extraordinária. A melhor análise política que eu já vi nos últimos tempos na região. Me desculpe o Leandro Amaral, que eu considero o melhor repórter de política dessa região, sempre falei isso, continuo falando, ganhou o prêmio outro dia aqui. Agora, a melhor análise política dos últimos tempos.
com brincadeira, com bom humor, mas muito séria. Essa comparação, que eu nunca tinha pensado nisso não, do orçamento do consórcio com o orçamento do Rio Grande da Serra, é extremamente importante. E eu lembraria a eles, na verdade não foi o Celso Daniel que começou o consórcio não, todo mundo fala isso, porque criou-se essa ideia e passou-se para a história uma ideia errada. A ideia do consórcio é do ex-prefeito Luiz Tortorello de São Caetano do Sul, porque não tinha onde jogar o lixo de São Caetano. São Caetano não tem 1 metro quadrado de área para depositar lixo. E o Luiz Tortorello lançou essa ideia, o Celso Daniel encampou e se apropriou da coisa. Mas não é o Celso Daniel o criador da história. Agora, se o consórcio nasceu para cuidar do lixo, aí eu concordo com a análise deles. No fim, ele virou um lixo. E veja no próximo bloco. Agora é oficial, São Bernardo vai sediar os Jogos Abertos do Interior. Teremos ainda um bate-papo com o advogado Simon Sveiter. Vamos falar sobre condomínios. O J mais ABC volta já já. E nós voltamos com o nosso repórter Leandro Amaral, que está ao vivo em São Caetano, agora com informações sobre o trânsito. Pois não, Joaquim, estamos de volta agora para falar do vai e vem do motorista, prestação de serviços. O trânsito flui muito bem neste momento aqui na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, nos dois sentidos, tanto para quem segue rumo aí a Santo André, rumo à sede da TV+, quanto quem segue no sentido oposto, rumo a Guido Aliberti, rumo a São Paulo. Ou seja, sinal verde e aqui sem qualquer tipo de provocação em relação ao seu São Paulo, em relação à cobertura do último domingo, Joaquim. Mas sinal verde ao motorista nos dois sentidos da Goiás. É com você, Joaquim. Eu sei que isso é só Sene, que é o Senna. Agora o J mais ABC fala do esporte regional. A cidade de São Bernardo será mesmo a sede dos Jogos Abertos do Interior em 2015. Os Jogos Abertos, que seriam realizados entre 19 e 31 de outubro, devem agora ocorrer entre 30 de novembro e 12 de dezembro. O prazo maior para o início do evento é para que o governo do estado consiga organizar as escolas estaduais que serão utilizadas como alojamentos pelos atletas. A cidade foi a escolhida para substituir Ribeirão Preto, antiga cidade-sede, por já possuir toda a estrutura necessária para receber os Jogos. A cidade do interior foi impedida de sediar o evento devido a uma ação civil pública que impediu escolas locais de receber as delegações. São Bernardo vai receber cerca de R$ 1,5 milhão do estado para custear despesas de alimentação, transporte e logística. O time de futsal de São Bernardo do Campo empatou seu penúltimo jogo da segunda fase da Liga Nacional e se mantém vivo em busca da vaga inédita dos playoffs da competição. O empate ocorreu diante da equipe do Orlândia por 1-1 no ginásio Adib Moisés Dib. Agora o último confronto será contra o Guarapuava do Paraná na próxima segunda-feira. Na casa do adversário, o confronto será de forma direta e quem vencer estará nos playoffs. O São Bernardo ocupa a 5ª posição do Grupo A com 11 pontos. Já o Guarapuava está em 4º lugar com 12. Eu converso agora com o advogado Simon Sveiter, é isso mesmo, né? O Simon Sveiter. Vamos ter aquela conversa sobre condomínios. Boa noite, Simon. Seja bem-vindo mais uma vez à bancada do J mais ABC. Boa noite, Joaquim. Tudo bem? Ótimo, estou pegando aqui os textos que me passaram. Olha, está chegando uma série de perguntas aqui. Uma delas diz o seguinte: tem um morador aqui no meu condomínio de casas que já foi multado 3 vezes. E pelo mesmo motivo. O valor da multa pode aumentar? Pode aumentar, isso depende de uma reunião, de uma assembleia, precisa de 3/4 dos moradores e ela pode aumentar em até 5 vezes o valor da cota do valor do condomínio dele. O valor do condomínio, até 5 vezes? Até 5 vezes. Pela segunda reincidência? Pela reincidência, aí é feita essa reunião e coloca-se em votação, sendo aprovado a 5 vezes. Vai fazer ele sentir no bolso, assim ver se ele para de fazer a infração que ele está cometendo, né? Ótimo. Agora tem uma questão que acontece com muita gente e o pessoal às vezes fica bravo por essa questão de segurança. Só que a gente vive um problema de segurança muito sério. E aí o telespectador pergunta: querem reter o documento dos visitantes por uma questão de segurança e controle. E pode isso? Reter, a lei não fala se pode ou se não pode, mas não é conveniente se reter
o documento de alguém, até por uma questão de segurança do próprio condomínio, que se perder, quem que vai se responsabilizar por isso? Certo. Em condomínios comerciais, o pessoal já tem aquele sistema de fazer um scanner ali rápido do documento para ficar registrado o controle do acesso das pessoas, mesmo porque num condomínio comercial o volume é maior, né? Agora, quando você trata de condomínio residencial, anota o nome, mais do prestador de serviço, tudo. Quem vai visitar o apartamento, é um visitante, é um familiar, fica até um pouco chato essa situação. Certo. Mas se é por uma questão de segurança, anota-se ali Anota o nome, né? o número da pessoa, mas sem pedir que fique retido. Mas ao mesmo tempo eu lembro de uma questão. Por exemplo, eu tenho uma irmã, morava num apartamento e o porteiro já conhecia a gente. Você pisava na calçada, ele abriu o portão. E uma vez eu falei para ele, não é porque você me conhece que você deve abrir o portão. Quem sabe se a minha irmã quer me receber. Exatamente. Hoje está tudo bem, graças a Deus nunca teve problema. A gente sempre continuou, e a gente viveu e continua vivendo bem. Mas se um dia eu briguei com a minha irmã, ela não quer me receber, eu chego e o cara já abre o portão. Não pode, Exato. Tem que sempre avisar, por mais conhecido que seja o visitante. Né? Sim, tem as situações, casais separados. Às vezes o marido ou a mulher vai até o condomínio onde mora, porque o filho ou a filha está lá, e aí acaba abrindo. Precisa saber se é para você querer abrir para poder entrar. Causa uma confusão desnecessária. Sem dúvida. Outra pergunta que chegou aqui. Caiu um objeto em cima do meu carro, isso é muito comum. Estava parado na porta do prédio. Quem deve pagar a conta? Então, se não identificou quem foi que lançou esse objeto e estava parado realmente na porta do prédio, identificou-se que ele caiu do prédio, o condomínio vai ter que pagar essa conta e aí se faz o rateio entre todos os condôminos. Exatamente. Simon, infelizmente o tempo é... Tem mais uma série de questões chegando, mas na próxima vez você responde. Aqui. Semana que vem estaremos Obrigado pela muito entrevista. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. O J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Você pode rever esta edição no J Mais à meia-noite, aqui no canal 27 da NET. Às 20h15, daqui a pouquinho tem Esporte Mais. Não esqueça, fique com Deus. Até terça.